E começamos o nosso programa de hoje com o quadro Dicas de Saúde. Dr. Adilson Fácio fala a respeito de doenças psicossomáticas. É muito frequente nós médicos sermos abordados pelos nossos pacientes com uma dúvida que é mais ou menos essa: doutor, será que a minha doença tem origem psicológica? Então esse é um tema que é muito pouco abordado, embora seja muito frequente na prática da medicina no nosso meio. A doença psicológica é uma coisa e ela é aquela que a gente fala sobre depressão, ansiedade, esquizofrenia e etc. Mas existem o envolvimento do campo psíquico em praticamente todas as doenças. Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica mais claro. Se nós sofremos uma queda no esporte ou mesmo caminhando e quebramos a perna, por exemplo, ou um braço, é natural que a gente fique deprimido um pouco, porque nós vamos deixar de ter as atividades normais, nós vamos ter que sofrer um pouquinho com a dor, nós vamos ter o período de recuperação dessa fratura. Então é natural que haja um envolvimento psicológico quando nós sofremos uma lesão puramente orgânica. Mas nós temos que ter em mente que também o contrário é verdadeiro. Se em um momento qualquer nós estamos num estresse, ou estamos numa depressão, ou algo saiu errado na nossa vida, é natural que nós ficamos deprimidos, é natural que a gente fique triste, e isso muitas vezes também dá uma repercussão no nosso organismo. É muito comum as pessoas nessa situação ficarem alguns dias com a pressão alta, ou com uma taquicardia, ou com um distúrbio de sono, e muitas vezes a gente faz um exame clínico e não encontra nenhuma alteração no corpo, muito embora a gente saiba que a pessoa está sofrendo, porque ela nos conta que ele está tendo um sofrimento em alguma área da sua saúde. Então, dentro desse aspecto, nós precisamos atentar para dois conceitos. Um que a gente chama de somatização e o outro que é uma doença psicossomática. Geralmente a gente chama de somatização aquelas situações em que algum problema psíquico reflete no corpo, mas se nós formos pesquisar o corpo através de algum exame de laboratório, algum exame de radiologia, nós não vamos identificar nada de errado com esse corpo, mas a pessoa se queixa. Eu vou dar um exemplo muito clássico, que é, por exemplo, o síndrome do pânico. O indivíduo que tem o síndrome do pânico, ele sente uma dor no peito como se estivesse tendo um infarto. E nessa hora, se fizer um exame, um eletrocardiograma, a gente não detecta nenhuma alteração. Mas a pessoa sente, e de fato ela sente. É uma somatização, ou seja, é a transferência para o corpo de algum sintoma mediante uma situação psíquica, um estresse, uma depressão, uma ansiedade que ela esteja sentindo. Uma outra coisa que é um contraponto a essa situação é o que a gente chama de doença psicossomática. A doença psicossomática, ela já é orgânica, mas ela tem uma relação muito estreita com os problemas psíquicos. Então, é aquele indivíduo que passa por um período de estresse muito prolongado e ele acaba ficando com uma hipertensão. Não é que o estresse, a ansiedade ou a depressão cause a pressão alta, mas são distúrbios que ocorrem simultaneamente no organismo. Nesses casos, nós precisamos tratar das duas esferas, da esfera psíquica, bem como da esfera orgânica, porque essas alterações que ocorrem no corpo podem, evidentemente, trazer consequências, não é? Um derrame, um infarto. Então, nessa situação, nós precisamos tratar concomitantemente tanto o distúrbio psíquico quanto o distúrbio orgânico. Esse é um tema bastante longo e eu gostaria de convidar os nossos telespectadores para no próximo programa nós continuarmos dando exemplo e discutindo um assunto que é muito frequente nos nossos dias atuais. Tenham todos uma boa semana e sempre com muita saúde.